Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e o Fala Carlão agora definitivamente internacional, fazendo a cobertura total aqui da COP27. O Toninho hoje é o presidente da FAENG, a Federação da Agricultura de Minas Gerais, e dá a honra de estar presente aqui no nosso Fala Carlão, nessa cobertura especial da COP27. Ô Toninho, obrigado pela gentileza de nos atender aqui, viu? Imagina, Carlão, prazer ver você aqui agora com essa parte internacional do seu programa, muito merecido e você muito competente. Eu tenho certeza que você vai continuar alçando voos agora de forma mais distante da sua origem e com muita capacidade que você comunica muito bem. Ô Toninho, deixa eu te falar aqui, eu já dei uma pista grande aí de quem é o Toninho de Salvo, mas eu sempre gosto que o meu entrevistado mesmo fale das suas origens, porque eu acho, se tem uma coisa que eu valorizo na minha vida, são as origens. Eu valorizo meu pai, minha mãe, sempre que eu posso, eu falo deles. Eu, por muito tempo, sou de vez em quando convidado para umas palestras, aí eu me lembro que na minha primeira palestra, a minha mãe estava lá na sala me assistindo, e eu, por coincidência, tinha colocado um slide lá que no último slide eu sempre falo o seguinte: agradeça sempre aos seus pais. Claro. E eu ainda nessa época tinha a felicidade de ter os dois aí junto comigo. Agora eu infelizmente já não tenho mais a minha mãe, mas o meu pai está aí e é sempre muito bom valorizar as origens. Fala um pouquinho das suas origens. Sem dúvida. Bom, eu sou natural de Belo Horizonte, mas sempre morei em Curvelo. Sou filho de Antônio Ernesto com Jane, meu pai não é mais vivo. Sou engenheiro agrônomo, estudei na Universidade Federal de Viçosa com muito orgulho, estou fazendo 35 anos de formado agora esse ano. Trabalho com melhoramento genético, nós somos criadores de Guzerá, eu sou a 4ª geração de criadores de Guzerá na região de Curvelo. E além do Guzerá, a gente também entrou num projeto de carne carbono neutro e esse é um dos motivos, esse pessoal meu de estar aqui na COP, onde a gente acredita no potencial brasileiro. Então, sou pecuarista, filho, neto e bisneto de pecuarista, mas a gente sempre trabalhando, confiando no potencial brasileiro, Carlão. E aí, depois que nós nos tornamos presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, isso aconteceu agora, tomamos posse no finalzinho do ano passado, uma federação importante, a maior federação de todas as 27 que existem dentro do território brasileiro, onde a gente tem dentro da federação não só o nosso sistema sindical, com mais de 387 sindicatos que são filiados à federação, fora as extensões de base. Vale lembrar que você conhece bem, Minas Gerais são 853 municípios e nós atuamos em mais de 760 desses municípios. É uma coisa que está no meu sangue, além de continuar sendo fazendeiro com muito orgulho, continuar acreditando nas raças zebuínas, no melhoramento genético fundamental, inclusive a sustentabilidade passa por isso, a gente tem que matar o boi mais cedo, a gente tem que produzir carne com menos tempo, essa carne verde nossa no pasto, produzir leite de qualidade melhor, somos muito fortes nesses dois quesitos, mas a gente acredita também, e aí é o ponto fundamental de eu estar hoje frente à federação, que nós precisamos nos posicionar. Esse posicionamento muito modesto e muito tímido que a gente tem, a gente precisa ser mais audacioso, a gente precisa mostrar mais a nossa cara, para a gente mostrar não só para o povo brasileiro, mas para o mundo o que somos, o que fazemos. E acho que você sabe muito bem, Carlão, nós somos a solução de grande parte dos problemas que tem, tanto dos problemas climáticos como o problema da nossa fome. Vai passar obrigatoriamente pelo Brasil a solução desses problemas. E eu queria saber como é que você está olhando para esse tema específico. A gente vai sair daqui com muitas coisas implementadas? Olha, eu acho que vai haver algum grau de implementação, né? A gente passou, as últimas 2 ou 3 COPs foram COPs de aumento de ambição. Então, em que houve muita pressão para que os países aumentassem seus compromissos e o Brasil foi um dos países que fez isso, né? No ano passado, a gente assumiu diversos compromissos adicionais, antecipamos a nossa meta de neutralidade climática, aumentamos a meta de emissão até 2030, de redução de emissões até 2030, antecipamos a eliminação do desmatamento
financiamento ilegal, e vários outros países também fizeram isso. E agora está na hora de implementar. E o que está na base da implementação, Carlão? Financiamento. Pois é. Então é disso que a gente precisa conversar com os desenvolvidos. E que aí é que o bolso aperta, né? Porque o mundo está num contexto de crise e vai ser muito difícil extrair alguma coisa deles nesse momento. Pois é, você sabe que aí vem os tais, eu falo que dos tais 100 bilhões, quanto que a gente vai conseguir agora? Porque já tem gente que fala que não são 100 bilhões, precisa de 1 trilhão para resolver toda a ambição nossa, né? Exatamente. Essa conta de 100 bilhões nunca foi paga, né? Quer dizer, é um compromisso que os desenvolvidos assumiram e até hoje não cumpriram, e agora realmente o tempo passou e a conta está aumentando. E a gente tem que negociar esse valor novo. Já falaram em 1 trilhão, já falaram em 2 trilhões, então você sente aí o nível a complexidade dessa negociação. Mas é por aí, ou a gente estabelece um trilho de financiamento muito claro para ajudar os países que mais precisam, ou o mundo não vai alcançar as metas que a gente definiu coletivamente no Acordo de Paris. A impressão e aí você me corrige se eu estiver falando bobagem, mas a impressão que está, vamos dizer assim, a bola parece que está muito mais na mão dos desenvolvidos do que dos subdesenvolvidos. É isso mesmo? Não? É isso mesmo. A gente foi chamado a aumentar a nossa ambição nos últimos anos, fizemos isso, o Brasil, inclusive, que é um dos grandes países em desenvolvimento, muito cobrado, inclusive, né, por conta da sua agricultura, por conta da Amazônia, da importância da gente proteger a Amazônia, e agora é o outro lado da moeda. A gente assumiu os compromissos e agora temos que temos que pedir o que a gente chama de meios de implementação, que é o dinheiro e a cooperação, a transferência de tecnologia, a capacitação, tudo isso que os países desenvolvidos se comprometeram a dar quando assinaram o Acordo de Paris. Meio ambiente parece um tema que o senhor navega muito bem faz tempo, né? Sim, sim. Navego há muito tempo, faz tempo, e acho que cada vez mais ele se tornou importante. Nós todos estamos conhecendo e estamos sentindo as mudanças climáticas que estão afetando o sistema de chuva, estão afetando o clima de maneira geral, e isso faz com que a gente se preocupe mais ainda. E principalmente o agronegócio, porque o agronegócio depende do clima. Então é preciso que haja chuva, é preciso que haja estabilidade climática. Então, quanto a esse aspecto, eu acho que o Brasil tem muito a oferecer. O Brasil é um país de muito potencial, é um país que não precisa desmatar mais para aumentar a produção, é preciso intensificar, não é, a tecnologia. A pecuária é muito bem-vinda, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo e seguramente com a certeza de que esta carne ela vem de áreas que são rastreáveis, todo mundo vai se sentir mais confortável em comprar os nossos produtos. O presidente da Embrapa, o Celso Moretti, sempre fala o seguinte, que o agronegócio brasileiro, ele é parte da solução das questões climáticas. O senhor concorda com ele? Concordo plenamente. A maioria dos produtores hoje tem essa consciência. Tem a consciência de que para ter água, para ter solo, é preciso respeitar o meio ambiente. E isso tem acontecido. São pouquíssimos hoje os produtores que não cumprem a lei. A maioria na Amazônia se trata de pessoas que não têm a propriedade da terra e que realmente estão na ilegalidade. Mas a grande maioria dos nossos produtores, graças a Deus, estão dentro da legalidade e são parte da solução, sim. Manter a reserva legal, manter a área de preservação permanente, que eles têm feito, é muito importante e nos garante um diferencial. Portanto, agora, mais do que nunca, é preciso separar o joio do trigo. É preciso separar aqueles bons produtores, que são a grande maioria, e também uma das coisas que precisa ser discutida é justamente aqueles que estão cumprindo a lei não podem se misturar com aqueles que não cumprem a lei, porque senão eles vão ser prejudicados. O que eu sempre falo é o seguinte, é uma frase até do o ex-ministro Roberto Rodrigues, fala assim, quem é ilegal, ilegalidade não é produtor rural, ilegalidade é casa de polícia, né? É isso mesmo. O Roberto Rodrigues é um grande conhecedor da área agrícola do Brasil, podemos dizer assim, um especialista, e ele conhece bem, e hoje, pelas suas declarações, pelos seus artigos, a gente pode ver que ele está inteiramente integrado a essa realidade global.
Escuta, essa é a chamada COP da implementação. Até o presidente da ONU fez um discurso aí no começo, um discurso duro, principalmente falando quanto o que eles chamam aqui de greenwashing, né? Está na hora da gente partir para ação. Você, como é que você está vendo isso? Olha, de fato, eu acho que as cartas estão dadas, a ciência já mostra a gravidade e a urgência do tema de mudança do clima e agora tem que reverter a emissão de gases de efeito estufa para evitar o pior. Quer dizer, e aqui é uma COP que se chama COP da implementação, que o que se pretende é sair daqui com a lição de casa sendo feita, que na minha opinião está longe de acontecer, e o tema dessa COP é a transferência de recursos e a negociação, infelizmente, até aqui está travada, né? Pois é, a gente falava isso com vários interlocutores meus, a hora que a gente fala do tamanho do recurso que precisa vir, e principalmente vai vir dos países desenvolvidos, né, para os países subdesenvolvidos, e a COP na África, um continente que tem todos os problemas que a gente conhece, realmente precisa sair alguma coisa daqui. Se não sair daqui, não sei quando é que sai, né? Não, eu que acompanho as negociações desde a Rio 92, esse é um tema que continua na agenda sem solução. Quer dizer, os países do Sul, especialmente os países africanos, não têm condições de enfrentar o problema de mudança do clima, primeiro, na diminuição de emissões, que é mitigação, e muito menos na adaptação, que é, de fato, se preparar para o pior, que é desastres naturais, enchentes, inundações, secas prolongadas. E essa COP é uma COP decisiva, porque o tema dela é o tema da COP é transferência de recursos, de acordo com o que foi definido em Paris, o Acordo de Paris, e os países ricos não estão mostrando nenhuma disponibilidade em resolver essa questão. E ainda a gente vive um momento de guerra, a Europa, com todos os desafios que ela está enfrentando, a gente até, como é que fica a gente pedir para a África mitigar alguma coisa e na Europa ligando as termoelétricas porque o inverno está aí, né? Mas tem uma questão também que eu acho que tem que ser associada. O que está se gastando nessa guerra, se fosse direcionado para mudança do clima, resolveria. Só a gente vê. Infelizmente, a guerra está justificando a falta de ação dos europeus, a volta à usina de carvão, derrubando floresta lá, quer dizer, o que revela o lado sombrio dos europeus, né? Para não dizer hipócrita. Hipócrita, mas eu acho que a gente tem que cobrar deles ação, e eu quero insistir, quer dizer, eu acho que o Brasil é um país que, com a eleição do Lula, vai retomar o protagonismo, se sente no ar. Quer dizer, o Brasil ficou muito isolado nesses últimos anos, e o Brasil tem um papel, na minha opinião, que é cobrar dos europeus e retornar aquele papel que sempre teve de protagonista, de um ator importante. Eu diria para você que Estados Unidos, China, que são os emissores, países europeus em conjunto, têm um papel, e o Brasil está nesse mesmo nível, que é um país super importante no tema de mudança do clima. Ô Fábio, deixa eu te agradecer muito a sua presença aqui, eu acho que foi uma belíssima entrevista, muito obrigado, viu, querido? E prazer te rever, tá? Não pode levar tanto tempo para a gente se falar, né? É isso aí, eu falei aqui com o Fábio Feldman, e esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio e do meio ambiente, olha aqui. Falou, gente, fui! Programa Fala Carlão. Oferecimento Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km.